pessoal, bem-vindos a mais um encontro online. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eletricidade básica. Eu vou dizer um pouquinho porque é uma disciplina muito grande. No ensino médio a gente demora aí um ano para aprender sobre eletricidade. A gente vai tentar aqui hoje, numa aula de 50 minutos, falar um pouquinho sobre essa enorme disciplina para a gente equilibrar equilibrar o nosso conhecimento sobre essa área. Então, antes de começar especificamente a falar sobre elétrica, a gente vai falar sobre matéria, né, envolvendo aí um pouquinho de química. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui uma massa. Então, tudo aquilo que é consideravelmente parte do universo, a gente pode chamar de matéria. Então, como exemplo, né, se a gente pegar a água, né, que é um tipo de matéria, e a gente dividir essa água na sua menor partícula, a gente vai encontrar aí uma molécula. Né? Uma molécula é a menor parte da matéria que conserva as características, né, principais dessa matéria de origem. Então a gente conhece aí, é muito comum para todo mundo, essa definição da molécula de água, né? Que é o símbolo H2O. São dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E aí a gente falou agora a gente utilizou um termo que vai ser muito importante aí na nossa aula de hoje, que é o átomo. Então, o que vem a ser átomo, né? Ao longo de vários anos, os cientistas eles começaram a tentar identificar, né, o que seria um átomo. Eles tiveram vários modelos propostos. Né? Então, desde 1803, os cientistas vêm buscando uma definição razoável para o átomo, né? Uma vez que é um elemento que é invisível ao olho nu. Então, desde 1803 vem o primeiro modelo atômico proposto por Dalton, e ele dizia que o átomo, né, era indivisível, era uma massa completa, recheada e indivisível. Com o passar do tempo, né, um século depois, aí a gente teve o Thomson, que propôs esse outro modelo aqui, né, esse outro modelo atômico, que o átomo ele era sim uma massa, né, é uma esfera maciça, um núcleo maciço, mas ele era constituído de cargas positivas e negativas em seu preenchimento. Então, o Thomson, em 1904, ele já trouxe esse conceito novo de cargas positivas e negativas que interessa muito para a gente nessa aula e em toda a disciplina de elétrica. E aí, então, um tempo depois, né, o Rutherford e Bohr, especificamente esses dois pesquisadores, esses dois cientistas, eles propuseram o modelo atômico que é o mais utilizado hoje, né? Embora a gente tenha um de Schrödinger, o mais recente dessa nuvem eletrônica, mas a gente quase que não ouve falar desse modelo atômico. A gente ouve muito falar do modelo proposto pelos dois, né? Foi uma parceria entre Rutherford e Bohr e ficou esse modelo, esse desenho atômico aqui, que é o mais conhecido de todos, né? Que o átomo é formado por um núcleo maciço, esse núcleo tem uma massa específica, e em volta dele, girando em torno desse núcleo, na eletrosfera, a gente tem aí elétrons, né, que fazem esse caminho, dependendo do tipo a depender do material encontrado na natureza. Então aqui a gente tem um núcleo constituído por prótons e nêutrons, né, que foi essa definição proposta pelos dois cientistas, né, um núcleo. Então a gente tem aqui um núcleo constituído de prótons, que são cargas positivas, e nêutrons, que são cargas neutras. E girando em torno desse núcleo, na eletrosfera, a gente tem os elétrons, que são elementos de cargas negativas. Então, indo mais adiante, né, aqui uma foto mais ampliada aqui do modelo atômico proposto por Rutherford e Bohr. A gente tem o núcleo, né, contendo prótons e nêutrons, né, a gente já falou, núcleo de cargas positivas e neutras. E em torno do núcleo, né, como se fosse aí um sistema solar, a gente tem em órbita aqui os elétrons. Então essa é a teoria, né, que é aceita até hoje, ela é a mais difundida no mundo científico. E é a partir dessa teoria atômica de Rutherford e Bohr, que a gente vai traçar nossos conceitos
principais de elétrica. Então, mais uma vez, nêutrons não têm carga elétrica nenhuma, prótons têm cargas positivas e elétrons cargas negativas. Elementos neutros ou sem carga, quando aproximados um do outro, nada acontece. Quando a gente tem elementos de cargas iguais, eles se repelem, né? Eles se afastam, cria-se entre eles uma força de repulsão. Quando a gente tem elementos de cargas positivas, eles se aproximam, eles se atraem, né? Cria-se entre eles uma força de atração. E essa força a gente vai definir um pouco mais na frente. Essa força elétrica que acontece quando a gente aproxima cargas de cargas iguais ou cargas diferentes. Esse outro cientista chamado Coulomb, ele propôs que o nome dessa força que acontece quando cargas iguais ou cargas diferentes se aproximam, chamasse força eletrostática, de atração ou repulsão entre as partículas. Então, mais uma vez, por que atração? A atração vai acontecer quando as cargas forem diferentes. Então, uma carga vai se aproximar da outra porque vai surgir entre elas essa força eletrostática de atração. Repulsão vai acontecer quando as cargas forem iguais. Então, a gente aqui nesse primeiro exemplo, a gente tem duas cargas positivas, então cria-se entre elas uma força eletrostática de repulsão. E aqui a gente tem no exemplo B também duas cargas negativas se aproximando, e aí a gente tem uma criação da força eletrostática também de repulsão, porque as cargas são semelhantes. Então, Coulomb definiu essa força eletrostática como produto das cargas das duas partículas, vezes essa constante K, dividido pela distância ao quadrado das duas cargas. Essa é uma explicação física bem teórica, não importa muito o entendimento dessa fórmula e a aplicação dela. O que vai interessar para a gente é entender essa força eletrostática, que a gente vai chamar mais na frente de tensão elétrica. Então, a tensão elétrica nada mais é que a força de atração ou repulsão que surge quando se aproxima cargas de naturezas iguais ou diferentes. Na natureza, a gente encontra diferentes tipos de átomos. Vai depender do material que a gente está estudando. A gente tem átomos que têm poucos elétrons na última camada e a gente tem átomos que têm muitos elétrons na última camada. Qual camada é essa, galera? A camada que a gente está falando aqui é a eletrosfera. Ela tem vários níveis, né? Então, a gente percebe aqui que esse átomo, especificamente, ele tem 4 níveis. Tem 1, 2, 3 e 4. Então, esse último nível, essa última camada, ela tem aqui um único elétron. Então, essa bolinha, essa circunferênciazinha laranja aqui, está representando aqui um elétron de carga negativa. E esse átomo, especificamente, ele tem poucos elétrons na última camada. Então, esse átomo é de um elemento da natureza que tem facilidade de perder elétrons. Então, esse átomo refere-se a um elemento que é chamado de condutor de eletricidade. Então, condutor de eletricidade são materiais que existem na natureza que conduzem com facilidade a corrente elétrica. Quando a gente encontra átomos na natureza que têm muitos elétrons na última camada, a gente diz que esse material é um material isolante ou é um material dielétrico. A gente vai usar muito essa palavra também, vai ver ela aparecendo em várias literaturas. É um material dielétrico ou material isolante. Esse material isolante ele tem facilidade de receber elétrons, né, e ele tem uma dificuldade enorme de conduzir eletricidade. Então, isolante é aquele tipo de material que não conduz bem a eletricidade, certo? Então, fisicamente falando, átomos que têm poucos elétrons na última camada são condutores, e átomos que têm muitos elétrons na última camada são isolantes. E por que a gente está falando isso? Porque, para a definição de corrente elétrica, a gente vai entender o movimento que esses elétrons, fazem aleatoriamente ou
definidos por uma força de atração ou de repulsão. Então aqui a gente tem um exemplo, né, básico, aqui um átomo de selênio e um átomo de cobre. Né? Então percebam que o átomo de cobre ele só tem um elétron na última camada, é um material condutor. E o átomo de selênio é um átomo que tem, né, muitos elétrons na última camada, então é um material isolante. Aqui a gente pegou, por exemplo, um trecho, né, muito ampliado de um material qualquer condutor de eletricidade. Então a gente percebe que dentro dessa matéria, dentro desse pedaço de matéria aqui, a gente tem vários átomos, né? Afinal de contas, a matéria é composta pelos átomos. Então, esses átomos, quando a matéria está em estado de equilíbrio, eles possuem, obviamente, elétrons, né, na última camada. Alguns possuem poucos, como a gente já viu, e alguns possuem muitos elétrons. Mas aqui a gente está dando um exemplo de um material condutor. Então a gente botou aqui nesse desenho, nessa representação, um pontinho branco, percebam aqui, ó, vários pontinhos brancos aqui nesses átomos, porque trata-se de um material condutor, então ele tem poucos elétrons na última camada. Então a gente chama esses camaradas aqui de elétrons livres. Por quê? Porque quando esse corpo aqui, quando essa matéria ela está em equilíbrio, quando ela não está submetida a nenhuma força externa, esses elétrons eles ficam trocando de lugar. Esse elétron aqui ele pula para esse camarada, para esse átomo daqui, e esse daqui pula para cá, esse daqui pula para cá, e esse pula para cá. Como que isso acontece? Resumidamente, a gente viu que cargas positivas, cargas iguais, desculpe, se repelem e cargas diferentes se atraem. Então, quando esse elétron, aleatoriamente, ele pula, né, de um átomo para o outro, esse átomo aqui ele vai ficar carregado positivamente, porque ele perdeu um elétron, e esse camarada aqui vai ficar carregado negativamente, porque ele ganhou um elétron. Então a gente vai criando diferença de cargas entre átomos diferentes, e aí essas cargas positivas que se encontram aqui no núcleo desse átomo, por exemplo, elas vão exercer uma força de atração nesse elétron que está na última camada. Quanto mais perto do núcleo, né, que é onde se concentra a maior quantidade de cargas positivas, mais difícil é do elétron pular de um átomo para o outro. Então é por isso que sempre os elétrons das últimas camadas é que fazem esse percurso, né, de, entre aspas, pular de uma camada da eletrosfera para outro átomo. Então acontece aqui nesse exemplo um movimento aleatório, um movimento caótico, onde os elétrons eles não estão sendo guiados ou direcionados por uma força externa, eles estão aleatoriamente dentro desse corpo, dentro dessa matéria, mudando de um átomo para o outro, certo? Isso é um movimento natural dos elétrons. E aí, se a gente aproximar, por exemplo, um polo positivo de um polo negativo, ou se a gente aplicar sobre esse elemento condutor aqui uma força externa, a gente vai criar um movimento ordenado de elétrons, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente aproxima aqui uma carga positiva nesse lado aqui da matéria. A carga positiva ela vai atrair as cargas negativas. Então, como essa força aqui, essa carga positiva é muito grande, ela tende a direcionar o movimento desses elétrons das últimas camadas desses átomos do material condutor a um caminho só, certo? Então, no slide anterior, os elétrons eles moviam-se aleatoriamente entre os átomos desse material porque eles não tinham nenhuma força direcionando esse movimento. Nesse slide atual, a gente tem aqui uma força direcionando o caminho desses elétrons. Então, eles percorrem um caminho natural orientado por essa força externa. Então, esse caminho percorrido forçadamente pelos elétrons dentro desse material condutor, a gente denomina corrente elétrica. Então, a definição mais simples e mais pura da corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons em um material condutor. Então, é o principal conceito e o mais simples de todos, é o que todos devem lembrar. Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons dentro de um material condutor.
A unidade de medição de corrente elétrica é o ampere, né? Então a gente usa muito na elétrica essas duas notações aqui, o ampere e o miliampere. Então a gente tem aqui uma regrinha, né, para transformar ampere de miliampere ou de ampere para quiloampere. Aqui tem uma escadinha, né? Então para a gente descer, se a gente for transformar, por exemplo, de ampere para miliampere, a gente vai descer a escada, a gente vai caminhar a vírgula 3 casas à direita, ou seja, a gente vai multiplicar o número por 1000. Então, vejam bem, 1 ampere, né, são 1000 miliamperes. E 1 ampere é igual a 0,001 quiloampere. Ou seja, para subir a escada, a gente vai caminhar com a vírgula 3 casas à esquerda ou dividir o número por 1000. Aqui tem alguns exemplos aqui, né? Vamos fazer rápido de cabeça aqui. Ó. Se a gente for transformar 23 miliamperes para ampere, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse número por 1000. Por quê? Porque a gente está subindo a escada, né? Então, subindo a escada, a gente divide o número por 1000. De miliampere para ampere, a gente divide por 1000. De ampere para quiloampere, a gente divide por 1000 também. Se a gente for subir de miliampere para quiloampere, a gente vai dividir por 1000 duas vezes, tá? Então, 23 miliampere, se a gente for transformar para ampere, a gente vai dividir esse número aqui por 1000, vai ser 0,023 amperes. Se a gente for transformar aqui, por exemplo, 0,2 quiloamperes em ampere, a gente vai multiplicar esse número por 1000. 0,2 vezes 1000 vai dar 200. Então, a gente tem aqui 200 amperes. Falar 0,2 quiloamperes é a mesma coisa de falar 200 amperes. E assim, por toda essa cadeia aqui, por toda essa escada de múltiplos e submúltiplos de amperes, né, a unidade que mede a corrente elétrica. É óbvio que no mundo, né, elétrico, no nosso mundo comercial elétrico, a gente vai tratar muito dessas três unidades de medida aqui, miliampere, ampere e quiloampere. Quiloampere. É lógico que existe, né, microampere, nanoampere também, mas a gente vai tratar especificamente desses três, que são os mais comuns na natureza. A corrente elétrica, a definição a gente já falou, movimento ordenado de elétrons no interior de um condutor de eletricidade. O símbolo é I, certo? Então a gente vai ver em toda e qualquer literatura de eletricidade chamar corrente elétrica pela variável I. Então, o símbolo de intensidade de corrente elétrica é I. E a unidade de medição, a gente já falou, é um ampere, certo? Como que a gente faz para obter uma corrente elétrica? A gente precisa inicialmente de um circuito elétrico. E o circuito elétrico ele é composto por 3 elementos. Um gerador, um condutor e uma carga. O que é o gerador? O gerador é o elemento que vai gerar força elétrica, né? Pode ser uma bateria, pode ser uma usina hidrelétrica, pode ser uma usina termoelétrica, pode ser uma pilha, enfim, é uma fonte de energia. Um condutor é o elemento que vai conduzir os elétrons, né, do gerador até a carga. Então, o condutor, no nosso meio elétrico, são os cabos de eletricidade, né? São os cabos elétricos, os fios de eletricidade. E as cargas são todos os elementos que a gente quer energizar. Então, esses 3 elementos unidos, eles formam um circuito elétrico. Então, para a corrente circular, a gente precisa de que esses 3 elementos estejam conectados, né, entre si. Mais uma vez, gerador orienta o movimento dos elétrons, é a força elétrica, aquela força que a gente viu lá atrás, que vai orientar dentro de um condutor o movimento ordenado dos elétrons. O condutor ele assegura a transmissão da corrente elétrica do gerador para a carga, e a carga transforma essa corrente elétrica em trabalho. Ela usa os elétrons que vêm percorrendo o condutor de eletricidade para realizar um trabalho. Então aqui a gente tem um exemplo de um circuito elétrico fechado, certo? E aí, para que haja essa corrente elétrica percorrendo esse circuito, se faz necessário que esses elementos estejam conectados,
quando os três elementos estão conectados, a gente diz que o circuito está fechado. E por que eles estão pintados de vermelho aqui, né? Tem um slide aqui na frente, quando a gente abre esse circuito, a carga fica verde, né? E voltando aqui para trás, quando o circuito está energizado, a gente percebe que a carga está vermelha. E por que eu fiz essa diferenciação aqui nas cores? Porque a NR10 ela traz como inovação essa mudança de cenário de identificação de cores, né? Antigamente a gente tinha a ideia de que quando aquela luzinha de stand-by que aparece nos equipamentos eletrônicos ela está verde, é sinal de que o equipamento está ligado. E quando está vermelho é sinal de que está desligado. Então a NR10 ela mudou um pouco esse conceito, né, e trouxe mais para o mundo da elétrica o conceito de segurança do trabalho, né? A gente que estuda segurança, a gente percebe que quando um elemento faz uma referência para a cor vermelha, é sinal de que tem perigo ali, né? Então, fazendo uma analogia com o sinal de trânsito. Quando a gente olha para um semáforo e vê o sinal vermelho, a gente tem que parar, obviamente, porque aquilo é um cruzamento, tem outras pessoas parando. Se a gente passar, se a gente ultrapassar aquele limite, a gente vai sofrer um acidente. Então, a NR10 ela trouxe esse conceito. Quando a gente vê um circuito com uma luz indicativa vermelha, esse circuito está funcionando, ou seja, tem eletricidade, tem corrente elétrica passando por ele. Né? Não meta a mão, não coloque a mão, porque você vai tomar um choque, uma descarga elétrica. Então, é esse mesmo conceito, né, do semáforo, aí, de ter atenção, que a NR10 inovou ao mudar essa terminologia simbólica para elementos energizados e desenergizados. Quando o elemento está com a luz indicativa verde, é sinal de que ele está desenergizado, ou seja, você pode, claro que guardados os devidos procedimentos de bloqueio, né, de interrupção, que a NR10 traz um capítulo específico também só para isso, para tratar de desenergização de circuitos elétricos, mas quando a gente tem um equipamento elétrico que está com uma luz indicativa verde, é sinal de que ele está desligado, ou seja, ele está livre para o eletricista ou para o mantenedor, que seja o operador ou o mecânico, né, intervirem naquele equipamento. Então, quando a gente vê a partir de hoje o sinal vermelho indicativo, uma luz vermelha no equipamento, é o indicativo que o equipamento está funcionando, que está operando, que está em carga. E quando a gente observar a luz verde, né, no painel desse equipamento, a gente vai identificar que esse equipamento está desligado, que ele está desenergizado, certo? Então, voltando aqui para o nosso slide, para que haja corrente elétrica, a gente precisa que esse circuito aqui esteja fechado. A corrente vai percorrer esse condutor de eletricidade até chegar na carga e fazer, né, com que essa carga realize o trabalho específico. Nesse exemplo, a gente traz aqui a introdução de um interruptor no circuito. O interruptor é um elemento que é utilizado para abrir e fechar. Então é daí que vem esse termo que o eletricista usa tanto, circuito aberto e circuito fechado. É aberto e fechado por conta do elemento de interrupção, que nesse caso aqui é um interruptor simples. Então esse movimento mecânico que o interruptor faz de aproximar ou de distanciar os seus contatos metálicos internos, né, a gente chama de ou abertura ou fechamento de um circuito. Quando o circuito está fechado, né, é quando esse interruptor está fechado mecanicamente e ele permite a passagem de corrente elétrica do gerador para a carga. Quando o circuito está aberto, os contatos mecânicos do interruptor estão distantes e aí não há passagem de corrente elétrica por todo o condutor e essa corrente não chega na carga. Então percebam aqui mais uma vez que a carga está desenergizada e o símbolo para essa carga desenergizada é a cor verde, certo? O símbolo visual. Circuito elétrico fechado, mais uma vez, a carga vermelha. E o circuito aberto, né, a carga desenergizada, na cor verde. A gente falou um pouco sobre essa força elétrica que aproxima ou que distancia, né, cargas. Né? Essa força elétrica, obviamente, é uma força invisível, né, como toda força ou como todo elemento de natureza elétrica. Né? A gente não consegue enxergar, é difícil para a gente entender esse movimento ordenado de elétrons, porque isso é um conceito físico. A gente sabe que existe porque a gente consegue medir corrente, a gente consegue, inclusive, sentir,
a corrente elétrica, né? Quando a gente toca no condutor energizado e toma um pequeno choque, a gente sabe que existe, né, essa passagem de corrente elétrica pelo condutor, mas é difícil para a gente imaginar isso acontecendo, porque a gente não está vendo. Então, eu gosto sempre de fazer analogias de circuitos elétricos com circuitos hidráulicos, né? Porque a hidráulica é uma natureza muito comum no nosso dia a dia, né? Está presente né, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, em qualquer lugar que a gente vá, a gente consegue enxergar a hidráulica, a força e as grandezas hidráulicas acontecendo. Então, fazendo uma analogia para a gente entender aqui alguns conceitos, a gente tem aqui dois reservatórios de água, certo? No meio desses reservatórios a gente tem um registro, nesse caso aqui ele está fechado, e aí ele mantém a água toda nesse reservatório desse lado daqui, desse lado esquerdo. Existe uma diferença no nível da água, obviamente, aqui nesse lado esquerdo do circuito hidráulico. Aqui a gente tem uma altura específica para a água, né? E aqui a gente tem uma altura que a gente vai chamar aqui de altura zero, né? Essa diferença de altura, esse desnível aqui de altura, provoca uma força nessa coluna, né, hidráulica aqui. Então, além do peso dessa coluna de água, a gente tem o peso da pressão atmosférica, né, que é a força que o ar imprime nessa coluna. Então, aqui embaixo a gente tem, obviamente, uma pressão muito maior do que aqui em cima. Aqui embaixo a gente tem uma força da água muito maior do que aqui na superfície. A pressão aqui embaixo é maior porque a gente tem esse peso enorme aqui de toda essa coluna d'água, mais a pressão que o ar, né, que a atmosfera exerce sobre a coluna. Se a gente abrir esse registro aqui, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar permitindo que a água, né, percorra esse condutor, né, a gente vai chamar aqui simplificadamente de cano. Um cano é um condutor de água, é um condutor hidráulico. Então, as moléculas da água, elas percorreram agora aqui esse caminho, né, fixo, estabelecido aqui dentro desse condutor, até ela chegar no equilíbrio, até o circuito hidráulico ficar equilibrado. A gente tem aqui agora a mesma pressão exercida aqui, né, nos dois lados, a gente tem as mesmas pressões aqui nessa parte inferior do circuito. Então, o que aconteceu? Quando a gente abriu esse registro, a gente permitiu o movimento dessas moléculas de água que antes estavam concentradas só nessa parte esquerda para o lado direito. E aí esse circuito ele tendeu a ficar em equilíbrio, certo? Então aí a gente percebe que depois do circuito em equilíbrio não há mais desnível entre os dois reservatórios. Então não há mais diferença de potencial entre eles. Eles estão aqui agora sob o mesmo potencial. Então, essa diferença de potencial ela aconteceu porque houve um desnível de água. A gente tinha um momento que a água estava no nível mais alto e outro no nível mais baixo. Então, aqui nesse nível inferior, ela tinha um potencial e aqui no nível superior ela tinha outro potencial. Essa diferença de potencial foi suficiente, né, para quando, na abertura daquele registro, desse registro aqui central, a água fosse conduzida dentro desse condutor, dentro desse cano, de um reservatório para outro. Então isso acontece também com os elétrons na corrente dentro de um condutor de eletricidade. Eles precisam de para se movimentarem dentro de um condutor, eles precisam de uma pressão elétrica, de uma força elétrica que faça com que eles sigam esse caminho ordenado e orientado dentro de um condutor de eletricidade. Então, a gente chama de tensão elétrica ou diferença de potencial, né? DDP. A gente vai encontrar muita literatura aqui que chama tensão elétrica de DDP, diferença de potencial, né? Sendo essa pressão exercida sobre os elétrons, né? Chamada de tensão elétrica, essa força elétrica que acontece para que os elétrons se movam, né, em um caminho pré-determinado, orientado e ordenado. A tensão elétrica ela é simbolizada pela letra V, né, da sua unidade volts. Então a gente vai ver
alguns livros chamando tensão, utilizando o símbolo da tensão com a letra U, mas o mais comum é a letra V. Então, V é volts, significa, né, volts, tensão elétrica, e a unidade de medição da tensão elétrica é o volts. Da mesma forma que acontece na corrente elétrica, a gente tem múltiplos e submúltiplos da unidade de medida de tensão. Então, para valores muito altos, a gente usa kilovolts. Né? Para valores normais, intermediários, a gente usa volts. E para valores muito pequenos, a gente usa milivolts. Certo? E é o mesmo raciocínio, para a gente fazer essa transformação, né, de volts para kilovolts, por exemplo. A gente usa muito 1 kV. Por exemplo, né, 1 kV, segundo a NR10, é o delimitador de alta e baixa tensão. Acima de 1000 volts ou 1 kV é alta tensão. Abaixo de 1000 volts ou 1 kV é baixa tensão. Então, para transformar de kilovolts para volts, a gente vai multiplicar por 1000. Sempre que a gente for descer, cada degrau dessa escada que a gente vai descendo, a gente vai multiplicando a unidade por 1000. Então, quando a gente fala 13,5, né, ou 13,8, a gente está dizendo que é uma grandeza de ordem superior, né? Então a gente usa o kilovolts. Mas se a gente quiser falar 13.800 volts, também é a mesma coisa, certo? Então isso aí vai muito da nomenclatura, vai muito do eletricista, vai muito da região, vai muito da empresa. Tem gente que fala 69, né? Eu tenho um circuito, tenho um transformador de 69. Aí tem gente que fala 69.000 volts. É a mesma coisa, é o mesmo valor, é a mesma unidade de referência. O que está mudando só é a unidade de medição. Desculpa, o que está mudando só é a grandeza. A gente está falando ou em kilovolts ou em volts. A gente vai falar agora um pouco sobre um outro conceito de elétrica, que é a resistência elétrica, um conceito muito importante, tão importante quanto tensão, tão importante quanto corrente elétrica. Bom, então aqui se a gente aplicar nessa lâmpada, por exemplo, uma tensão de 100 volts, a gente vai observar, utilizando aí um amperímetro, um alicate amperímetro, que a corrente elétrica que passa sobre ela é 0,5 amperes. E se a gente pegar uma outra lâmpada, por exemplo, e aplicar esses mesmos 100 volts e medir essa corrente elétrica e perceber que agora ela aumentou um pouquinho, que ela vale 1 ampere, é sinal de que há uma diferença entre a resistência dessas duas lâmpadas. Porque na primeira lâmpada, né, nota aqui até que o brilho dela é um pouco menor, a gente tem uma corrente elétrica menor. Ou seja, a resistência dessa lâmpada aqui, ela é muito maior, porque a resistência ela se opõe à passagem da corrente elétrica. Então aqui a gente tem uma resistência menor e, consequentemente, uma corrente elétrica maior. A primeira lâmpada ela possui, então, a maior resistência, né? Ela permite com mais dificuldade que a corrente elétrica passe sobre ela. Sobre a mesma tensão, submetidas à mesma força, à mesma tensão elétrica, as duas lâmpadas elas apresentaram correntes elétricas diferentes. Por quê? Pela natureza da resistência elétrica delas. Essa primeira lâmpada, resistindo mais à passagem da corrente, ela vai permitir que apenas 0,5 amperes passe por essa lâmpada nesse momento. E essa outra lâmpada, que ela tem uma menor resistência elétrica, ela vai permitir que uma maior quantidade de elétrons passem nesse condutor nesse momento. Então, a oposição oferecida à passagem da corrente elétrica é chamada de resistência elétrica. Então, quando a gente falar em resistência, a gente vai lembrar da palavra oposição. Então, toda carga que possui resistência, a gente representa dessa forma, né? Tem esses dois modelos, o mais utilizado é esse camarada aqui. A unidade de medida da resistência elétrica é a letra grega ômega. Então, a gente tem aqui uma abreviação, ohm. Então, a gente diz que uma resistência tem 100 ohms, ou que tem 1 kΩ, né? Do mesmo jeito aqui que a gente viu para corrente, para tensão, a gente tem múltiplos e submúltiplos, né, da unidade de medição de resistência elétrica. Tem uma imagem aqui que eu gosto bastante, né, que essa imagem aqui ela representa bem aqui
as três forças que a gente falou agora. A gente tem aqui esse camarada aqui que está tentando passar, né, por esse túnel, e esse camarada aqui ele está sendo identificado como corrente elétrica, né, aqui amperes. Então ele nada mais é que o elétron tentando passar, se movimentar dentro desse condutor aqui, dentro desse túnel. Esse camarada que está empurrando aqui o elétron, né, é a tensão, é justamente aquilo que a gente falou, é a força elétrica que faz com que os elétrons eles se movimentem dentro do condutor. Então, quem está empurrando o camarada aqui dentro do túnel é o volt, né, é a tensão elétrica, é a força elétrica que permite que o elétron se movimente ordenadamente dentro de um condutor. E quem é que não permite, quem é que faz oposição, quem é que faz resistência a essa passagem da corrente elétrica dentro do condutor? É justamente esse camarada aqui, ó, é o ohm, né? É a unidade de medida da resistência. Então, quanto mais ele puxar essa corda, né, mais força ele vai fazer, maior resistência esse cara vai ter aqui para a sua passagem. Então vai ser mais difícil passar, vai passar menos corrente elétrica por aqui. Então eu gosto muito dessa definição, eu acho que esse desenho aqui, ele simplifica bem e fica na memória. Se você lembrar sempre, se estiver fazendo uma prova, estiver tentando lembrar os conceitos, lembra desse desenhozinho que vocês vão sempre ter essa definição de quem é a força, de quem é o elemento que está passando dentro do condutor e quem é que está resistindo a essa passagem, beleza? Bom, agora a gente entra aqui numa das principais leis da eletricidade, né? A lei de Ohm. A lei de Ohm diz que a corrente de um circuito é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à resistência. Ou seja, a gente viu isso aqui também naquela figurinha ali. Quanto maior é essa força aplicada pelo gerador, maior vai ser a corrente. É diretamente proporcional. Então, se aqui a gente tem, por exemplo, nessa imagem aqui, um camarada mais forte aqui empurrando esse carinha aqui, essa corrente elétrica, maior vai ser a quantidade de amperes que vão passar dentro desse condutor. Então, a tensão elétrica é diretamente proporcional à corrente elétrica. Quanto maior a tensão, maior a corrente. Mas a corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência. Ou seja, quanto maior a resistência que a gente tem no circuito, menor vai ser a passagem de corrente elétrica. Então, esse cientista, né, esse pesquisador, o Ohm, ele fez essa fórmula aqui. V é igual a R vezes I, ou seja, tensão é igual a resistência vezes, né, corrente elétrica, o produto da resistência pela corrente elétrica. E aí eu gosto sempre de trazer essa lei de Ohm nesse triângulozinho, porque se a gente encontra uma necessidade de calcular a tensão ou a resistência ou a corrente, basta a gente lembrar desse triângulozinho e aplicar a lei de Ohm. Então, se a gente, por exemplo, aqui, ó, vamos ver aqui esse primeiro exemplo aqui. Se eu tenho uma resistência de 50 ohms e eu tenho uma tensão de 10 volts, qual que é a corrente elétrica? Então, vamos voltar aqui no triângulo, né? A resistência é 50, né? E a tensão é 10. Né? Não é isso? Vamos conferir aqui, é isso mesmo. Então, eu vou ter aqui 10, né? Eu vou tampar, eu estou procurando a corrente elétrica, então eu vou tampar aqui esse camarada, certo? Eu vou tampar o I, né? E aí vai ficar na minha fórmula tensão dividido por resistência. Então 10 dividido por 50 vai dar 0,2 amperes. Então, para esse primeiro exemplo aqui, a corrente é 0,2 amperes. Nesse exemplo terceiro aqui na letra C, se eu tenho uma tensão de 180 volts e eu tenho uma resistência de 30 ohms, qual que é a corrente elétrica? Eu volto aqui também. Ó. A tensão é 180 e a resistência é 30 ohms. Qual que é a corrente? 180, eu tampo o I, certo? Eu escondo o I nessa fórmula. Vai ficar 180 dividido por 30. Vai dar 6 amperes. E aí, para qualquer exercício dessa mesma forma, se eu tenho resistência e corrente, eu quero saber a tensão. Por exemplo, eu tenho uma resistência de 5 ohms. E eu tenho uma corrente elétrica de 2 amperes.
qual que é a tensão aplicada nesse circuito? Eu vou tampar aqui a tensão e vai ficar R vezes I, resistência 5 ohms vezes corrente elétrica 2 amperes, vai me dar uma tensão de 10 volts. Então, a fórmula é V é igual a R vezes I, mas eu gosto de trazer ela aqui nesse triângulo, porque sempre que a gente quer buscar uma unidade, se a gente tem as duas outras e quer buscar uma outra terceira, a gente vai tampar essa unidade que está faltando e vai fazer a continha com as duas outras que sobraram, certo? A gente vai ter outros exercícios aí para frente para fixar bem essa lei de Ohm. E por último, a gente vai falar sobre potência, né? A potência, por definição, é a capacidade de produção de trabalho, né? de uma carga de produzir trabalho. Então a gente tem aqui, por exemplo, né? Duas pessoas diferentes, né? A gente tem um camarada aqui que consegue levantar 50 quilos e tem um outro camarada aqui que consegue levantar 200 quilos. Então, é razoável a gente falar, é perfeitamente razoável a gente falar que esse camarada aqui da esquerda, ele tem uma maior capacidade de produzir trabalho físico, né, do que esse camarada aqui que só consegue levantar 50 quilos. Então a gente diz que esse cara aqui, ele tem uma potência maior, ele é mais potente, né? Mesma coisa se a gente considera, se a gente comparar duas motos, por exemplo, uma moto de 50 cilindradas e uma moto de 100 cilindradas, é óbvio que a moto de 100 cilindradas ela tem uma potência maior do que a moto de 50 cilindradas. Então, as cargas elétricas elas também têm essa capacidade de produção de trabalho. Essa capacidade de produzir trabalho, né, ou seja, a potência de uma carga elétrica, é expressa em watts. Então tem muita gente que confunde, isso aí a gente vê direto a galera falando, eu tenho uma lâmpada de 7 volts. Então, a potência é dada em watts, né? Então a potência são parecidos as nomenclaturas, né? Watts e volts, mas watts é definição de unidade de potência, né? Unidade de medição de potência. E volts é unidade de medição de tensão elétrica. Então, é muito interessante lembrar desses conceitos para não confundir, porque tem muita gente que fala trocado isso daí. Né? E a gente que é da área de elétrica, a gente tem que saber exatamente do que se trata cada conceito para não continuar reproduzindo erradamente, erroneamente esses termos. Bom, então se a gente pegar duas lâmpadas aqui, de potências diferentes, uma lâmpada de 60 e uma lâmpada de 100 watts, e submetê-las sobre uma mesma tensão, a gente vai perceber que a intensidade luminosa dessa lâmpada de 100 ela é muito maior do que a de 60. Por quê? Porque a potência elétrica ela é diretamente proporcional à corrente elétrica que passa sobre a carga. Então, bem parecido com a lei de Ohm, a gente tem essa fórmula aqui, que é potência é igual a tensão vezes corrente elétrica. E a gente tem também essa primeira fórmula, que é resistência elétrica vezes a corrente ao quadrado. Mas a gente vai se ligar mais nessa segunda fórmula, essa segunda equação. Potência é igual a tensão vezes corrente elétrica. Então a gente percebe aqui nessa imagem que, como a potência dessa lâmpada aqui é maior, ela consegue produzir mais trabalho nesse caso, né? Ela consegue transformar melhor a energia elétrica em energia luminosa. A gente diz que a corrente elétrica que passa por ela é maior. Por quê? Porque a potência é maior e potência é diretamente proporcional à corrente elétrica. Então, por outro lado, quanto mais potente um equipamento elétrico, quanto maior for sua potência, obviamente maior será seu consumo de energia elétrica. Então é óbvio que essa lâmpada de 100 watts, ela consome muito mais energia do que essa lâmpada de 60 watts, beleza? E aí do mesmo jeito que a gente tem para a lei de Ohm lá para tensão, resistência e corrente, a gente tem aqui também essa equação geral, né? E a gente traz esse triângulo novamente, né, com P em cima e V vezes I embaixo. E aí quando a gente quiser em algum exercício descobrir a potência de um equipamento, a gente simplesmente vai multiplicar a tensão pela corrente elétrica que passa por ele. E se a gente quiser saber a tensão elétrica que um determinado equipamento está submetido, a gente pode, nessa equação aqui, esconder o V, esconder o símbolo da tensão, e vai sobrar o quê? P dividido por I. Então é só dividir a potência pela corrente. E se a gente quiser saber a corrente elétrica de um circuito,
né, onde forem dados a potência e a tensão, a gente esconde o I, aí vai sobrar o quê? P dividido por V, certo? Então, isso mais para frente a gente vai fazer outros exercícios também, mas é só para a gente contextualizar. Então, a unidade de medida da corrente elétrica, a gente já falou, é o watt, certo? A letra W, e o símbolo é o P. Bom, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Então, né, como eu disse lá no início, a gente tentou ser bem breve, a gente tentou resumir numa aula aqui bem curtinha, conceitos que a gente leva um ano inteiro para desenvolver na disciplina de eletricidade. Então, eu acredito que esses conceitos pequenos, né, são interessantes para que a gente continue nossos cursos de elétrica, né, são fundamentais esses 4 conceitos básicos de corrente elétrica, tensão, potência e resistência, e principalmente a relação que eles têm um com o outro. Então a gente daqui para frente vai falar muito em tensão, em resistência, em potência, e a gente não precisa mais de ficar voltando na definição de cada um, porque a gente já viu na aula de hoje, e eu espero que vocês todos tenham gostado e que tenha sido muito produtivo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.